Olá, meus amados irmãos, preciosos amigos e ouvintes, pela graça maravilhosa do Senhor, estamos aqui para mais um programa Semente de Vida. E eu quero fazer juntamente com vocês uma leitura das Sagradas Escrituras e está em 2 Pedro, no capítulo 1. Então, portanto, é o capítulo 1 de 2 Pedro. E diz assim no versículo 10: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, neste meu corpo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, meu corpo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Portanto, queridos, não há dúvida de que o que ele nos transmitiu é de suma importância, porque enquanto esteve aqui no seu corpo, ele esteve nos admoestando e nos despertando para as realidades do Senhor. Mas ele tinha uma preocupação, que mesmo depois da sua partida, ele procuraria, de alguma forma, que estas coisas fossem relembradas e que isto fosse dito às pessoas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Portanto, foram testemunhas ocular. E tudo isto que nos tem sido transmitido foi através de uma experiência viva com o Deus vivo desta preciosa palavra. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foram dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido, ou em quem tenho grande prazer de morar. Ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E olha o que ele diz aqui. Queridos, pois eu quero chamar as vossas atenções para este assunto tão tremendo e profundo que Pedro, lá no princípio, estava transmitindo para a igreja. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual
bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Portanto, queridos, Deus é o autor desta palavra. De Gênesis a Apocalipse, só tem um autor. Temos 40 escribas, mas só temos um único autor. E aqui Pedro está dizendo que estas profecias não são de particular interpretação. Nós sabemos, sem sombra de dúvida alguma, que Deus é o intérprete da sua palavra. E somente Ele é quem sabe verdadeiramente o que é. E Ele está dizendo aqui, nos exortando para nós entendermos pelo Espírito que nenhuma destas profecias foram produzidas por vontade de homem algum, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo precioso Espírito Santo. Portanto, aqui está um ponto muito sobressalente que eu quero discorrer um pouquinho com vocês nesta programação. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva, que é Cristo, apareça em o vosso coração. Nós encontramos as Escrituras nos dizendo que nesta hora final, eu penso que todos nós sabemos que estamos vivendo os momentos finais. Deus nos tem prometido um profeta. Nós encontramos em São Mateus, no capítulo 17, no versículo 11, mas eu quero ler aqui também o 10, porque a Bíblia diz que os discípulos vieram interrogar a Jesus, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas no versículo 12, ele diz: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. E assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de Jesus. E nós estamos aqui com
uma profecia, porque quando Jesus disse Elias virá primeiro e restaurará, se nós pegarmos o sentido etimológico da palavra, nós vamos ver que ele estava se referindo a um Elias que viria no futuro, porque restaurará todas as coisas. E nós sabemos pelas Escrituras que João Batista veio no espírito e virtude de Elias, é o que diz a palavra em São Lucas. Mas, todavia, ele não veio para restaurar, ele veio para introduzir. Ele foi aquele profeta que foi levantado para precursar a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para apresentar o anjo, né, do concerto. Agora, eu me pergunto, quantos, na verdade, reconheceram quando o grande profeta Elias esteve aqui por sobre a face desta terra? As Escrituras nos dizem que não houve um grande número de pessoas que ficaram sabendo que ele esteve aqui por sobre a face desta terra. Mas quando ele se foi, então o tempo passou e eles reconheceram que Elias era um homem enviado de Deus, um profeta. E o certo é que ele foi arrebatado, e mesmo depois dele ter sido arrebatado aos céus, poucos se deram conta, e muitos chegaram mesmo a pensar que ele não havia sido arrebatado coisa nenhuma. E o que dizermos então de Eliseu, que estava com a porção dobrada do Espírito que estava em Elias? E aí nós temos um tipo perfeito de Cristo e a sua igreja. Mas quantos o reconheceram em seus dias? Aliás, nós encontramos que aqueles pais daqueles dias faziam piada, debochavam, riam dele, chegaram mesmo a chamá-lo de careca. E aí então nós vemos que com esta ação eles não imaginavam que ali estava o espírito de Elias em porção dobrada em Eliseu. E o certo é que poucos realmente souberam quem foi Eliseu e o ministério que ele estava desempenhando, né? E assim tem sido todo o tempo. E ali estava um homem tão cheio do poder vivificador de Deus, a ponto de os seus ossos estarem tão cheios desse poder vivificador que mesmo depois de muitos anos, quando o exército estava fugindo e então o cadáver caiu por sobre os ossos de Eliseu e a Bíblia diz que ele ressuscitou. Havia tanto poder vivificador
ali, naqueles ossos de Eliseu, e ali estava ele cumprindo com o seu ministério, e poucos se deram conta disto. E o mesmo aconteceu quando esse Espírito estava manifestado em João Batista. Quantos realmente reconheceram que ali estava Elias? O espírito de Elias estava por sobre aquele homem, embora a Bíblia nos diz que mesmo antes do seu nascimento, ele foi cheio do precioso Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. E o próprio Senhor Jesus, quando se referiu a ele, disse: dos nascidos de mulher não existe um maior do que João Batista. Nós encontramos que nem mesmo os discípulos sequer o reconheceram. Estavam interrogando a Jesus, porque dizem os escribas que Elias virá primeiro? Jesus respondeu: ele já veio e não conhecestes. Vem, é sempre depois que se passa, é que eles vão realmente se despertar, vão entender que esteve entre eles um profeta. E que profeta, irmãos amados, meus amigos preciosos ouvintes. Eu me pergunto se o mesmo não está acontecendo nesta hora, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui entre nós, poucos realmente o conheceram. Poucos se deram conta de que ali estava o próprio Deus em carne, cumprindo com tudo aquilo que estava escrito ao seu respeito. E o mesmo, queridos, tem acontecido nesta hora. As pessoas não têm se dado conta de que Deus, que vela por sua palavra e cumpre com cada ponto e com cada vírgula desta palavra, tem nos enviado um profeta para precursar a sua segunda vinda. Tem nos enviado um profeta para restaurar a sua preciosa palavra nesta hora e nesse tempo no qual nós estamos vivendo, para trazermos de volta a palavra original. Aliás, um profeta só é enviado quando as coisas não estão caminhando bem. E ele sempre tem uma incumbência de trazer o povo de volta para a palavra, que é Deus, que é Cristo. Porque Cristo é esta palavra, é esta unção, é esta coluna de fogo. Oh, meus amados, queridos, não vamos reconhecer tarde, não vamos nos darmos conta de que Elias esteve entre vós e não o conhecestes, e fizeram dele tudo o que estava escrito a seu respeito, porque esta é a forma em que as coisas acontecem. Mas Deus está chamando os seus filhos através desta mensagem que nos foi enviada para precursar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
para trazer todos os filhos eleitos de volta à palavra original. Que Deus abençoe os vossos corações. Que Deus ilumine os vossos sentidos nesta hora para o que Deus está fazendo hoje. Porque a Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A gente olha para trás, vê o que ele fez, olha para frente e vê o que ele fará, mas ignoramos o que Deus está fazendo agora. Deus está batendo na porta do coração de todos os seus filhos eleitos, porque nesta era ele foi lançado para fora, mas eis que estou à porta e bato. Todo aquele que abrir a porta do seu coração, eu vou entrar para ter comunhão com ele. Eu vou entrar para ter companheirismo com ele. Eu vou entrar para ceiar com ele e ele ceiar comigo. Que Deus abençoe os vossos corações nesta hora e ilumine todo o vosso ser para o que Deus está fazendo nesta hora através desta mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Deus abençoe os vossos corações.